Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja edificado e abençoado através dessa programação. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 com um título geral, O Corpo de Cristo, e um subtítulo que diz Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nós estudamos lição passada, lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. E hoje nós vamos falar da lição de número 7, vamos comentá-la, e ela tem por título O Ministério da Igreja. E para comentar essa lição, a grata satisfação de ter aqui, para juntos pensarmos a presença de dois ilustres companheiros, Pastor Rômulo, a paz do Senhor, Pastor Rômulo. Pastor Jesus, que prazer poder estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Obrigado pelo convite. Amém. E também a presença do presbítero Rodrigo. Paz do Senhor, presbítero Rodrigo. Paz do Senhor, pastor Valcir, pastor Rômulo. Paz do Senhor a todos os nossos amigos, irmãos, professores da EBD. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo para o reino. Glória a Jesus, Que bênção. E sempre nós deixamos a dica aí, para você nos ajudar, compartilhando essa programação, convidando o maior número de amigos possível para se inscrever no nosso canal no YouTube. A nossa proposta é levar um pouco mais de conteúdo para você que vai preparar a sua aula nesse próximo domingo, Então você pode usar essa pré-aula como uma ferramenta para os seus estudos. Então você professor, você superintendente e você também que ama estudar a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7, então, o Ministério da Igreja. Quero pedir ao presbítero Rodrigo para fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Agora nós vamos à leitura dos objetivos da lição e eu quero pedir para o pastor Rômulo fazer a leitura. Primeiro, apresentar a doutrina bíblica do ministério, sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Segundo, elencar os cargos ministeriais instituídos na Igreja primitiva. Terceiro, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Muito bem, após a leitura bíblica feita, nós vamos entrar no conteúdo e os comentários dessa lição, pensando nessa ideia da Igreja de Cristo, e esse trimestre ele está, pastor Rômulo, presbítero Rodrigo, maravilhoso de se pensar, que é a nossa rotina, É o que nós vivemos diariamente como igreja, Eu até disse na primeira aula que gravamos que isso contrapõe muitas pessoas que estão tentando denegrir a imagem da igreja, pastor Rômulo e presbítero Rodrigo. Eles estão trabalhando aí de forma avassaladora, mas
A Igreja de Cristo ela está fundada no próprio Cristo, né? A fundamentação dela é o Cristo, a cabeça da igreja é o Cristo, e nós somos parte desse corpo, né? Que somos membros desse corpo, né? Permita eu melhorar isso daqui. E pensando, pastor Rômulo, de início aqui, porque a introdução ela traz uma ideia assim, e eu já ouvi muito isso. Todo crente é chamado para exercer o sacerdócio. Isso é verdade, 1 de Pedro 2,9, né? Todos somos sacerdotes. Porém, hoje nós vamos olhar de uma forma mais clínica que alguns, embora todos são chamados para o sacerdócio, mas alguns são chamados para algo mais específico, tem uma chamada específica mais direcionada, né, pastor Romulo? Você pode abrir um comentário para a gente nesse assunto? Uhum. É interessante que quando o ser humano foi criado por Deus para um relacionamento pessoal, ele recebe de Deus algumas características divinas e a possibilidade de ter com Deus esse relacionamento e também representá-lo diante de toda a criação. Ele deveria, inclusive, exercer esse papel ao cuidar da criação, né, ao gerar vida, ao trazer proteção para tudo isso. Mas, em meio a essas atitudes, ele peca. E quando ele rompe, ele perde essa característica de representatividade ou essa característica sacerdotal que ele tem como aquele que gere, administra, cuida e é um mordomo de Deus em meio à criação. De certa forma, fica ferido agora essa ação da representatividade de Deus. E Deus vai se utilizar de outros meios e formas para se relacionar com o homem, se comunicar com o homem e ser novamente representado pelo homem que tem essas características divinas, esta imagem e semelhança. E aí a gente vai ver mais detalhadamente hoje que existe um âmbito geral do sacerdócio, mas que dentro desse âmbito sacerdotal, dentro desta família maior, o povo de Deus, existem diferentes ministérios, funções e chamados para a própria unidade, maturidade e desenvolvimento dessa família maior. O que nós precisamos lembrar é que Deus se faz manifesto e conhecido em nós e através de nós. Glória a Jesus, né? E é interessante que a leitura bíblica em classe, né, a carta de Efésios é clássica, né? Vai dizer no verso 11 do capítulo 4, e ele mesmo deu, né? Quem? O Senhor. E daí no verso 12 vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Isso é muito maravilhoso. Então a gente pensa nessa introdutória. Então, Rodrigo, tem gente achando aí que é e não é, né? Mas quem dá o dom é Deus, né? É Ele mesmo quem dá isso à igreja, né? Sim, com certeza. Deus é Ele que escolhe, levanta pessoas, capacita pessoas para uma determinada função, um determinado papel. E vale salientar que o chamado de Deus para todo crente, como já foi dito aqui, de uma forma geral, todos fazem parte desse sacerdócio, porém existem os ministérios, os chamados dons ministeriais. Deus chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para bispos, diáconos, né? Então, cada um, Deus ele trabalha de uma forma para que cada um possa ali contribuir para o crescimento do reino e também a administração da igreja aqui na terra. Mas existe sim um chamado geral e um chamado específico vocacionado para cada crente. Glória a Jesus, né? Que bênção, maravilha. Então, pensando nessa introdutória, nós já vamos para o primeiro ponto da lição e eu vou me direcionar ao pastor Rômulo, porque nós vamos pensar nesse primeiro ponto, o ministério sacerdotal de todo o crente, aqui de um modo geral. E o primeiro subponto vai dizer sobre o sacerdócio no Antigo Testamento. Pastor Rômulo, quero te deixar à vontade para falar sobre esse ministério do sacerdócio no Antigo Testamento. Uhum. Em relação ao sacerdócio no Antigo Testamento, essa prática ela é muito antiga no meio dos hebreus. A gente iniciou falando sobre a questão do estado pecaminoso e as consequências que ele traz. E porque houve pecado, era necessário haver sacrifício. É claro que, nesse sentido, nós estamos entrando num âmbito muito complexo da soberania de Deus. Não é que o sacrifício e a redenção é a consequência do pecado. É um equívoco a gente imaginar isso. Na verdade, é a redenção que sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor e o Verbo sempre esteve presente. Nele estão todas as coisas. Não é o sacrifício uma consequência do pecado, mas o sacrifício é uma manifestação da redenção
que vence o estado e o poder pecaminoso. A priori, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele era o início dessa manifestação da redenção. E em Jesus na cruz, há a plenitude do sacrifício perfeito, onde há expiação. Mas pensando em sacrifício no período veterotestamentário, mais na vida dos hebreus, inicia, e eu queria convidar tanto os professores como os alunos para participarem conosco. Lá na revista, ele coloca nesse primeiro ponto o sacerdócio no Antigo Testamento, falando o seguinte: a evolução do sacerdócio é assim. No início, no princípio, surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios os cabeças das famílias que eram sacerdotes. Ele coloca 2 exemplos ali em Gênesis 4, em Jó 1, que é um livro patriarcal. A ideia era que a vida era desenvolvida dentro da família e depois num clã, que vai se tornar futuramente numa sociedade. Por isso, o pai ele é um representante da divindade e é aquele que intercede pela família oferecendo sacrifícios. Né? Essa figura era muito importante dentro do ambiente familiar. Em segundo lugar, estamos falando já do chefe da família. Nós estamos pensando na época patriarcal. E essa época patriarcal, e a gente pode lembrar dos grandes patriarcas da história, né, do povo hebreu e de Israel, eram aqueles que representavam a comunicação com Deus. E também eram aqueles que andavam com Deus e tinham de Deus direções. Por isso eles eram sacerdotes dentro desse ambiente patriarcal. Numa vida seminômade, lá estava aquele líder tribal sendo um sacerdote. Então, a cabeça da casa, depois um líder tribal. Agora, em terceiro lugar, Israel é visto como o sacerdócio para os outros povos. Eles são os instrumentos da comunicação com o verdadeiro Deus para os outros povos. Tanto na questão de oferecer sacrifícios a Deus, culto, e também de ter o exercício da representatividade de Deus para os outros povos. São eles que levam o nome do Senhor, são o povo do Senhor e que tem um Deus pessoal que os formou e os vocacionou. E assim eles oferecem sacerdócio para as outras nações. Em quarto lugar, no Monte Sinai, agora nós estamos pensando já no sacerdócio específico a partir da família de Arão e da tribo de Levi. São aqueles que vão desempenhar o sacerdócio tanto dentro do tabernáculo como na instituição do templo. Oficiarão o culto. Esse é o sacerdócio no Antigo Testamento e o seu desenvolvimento. Glória a Deus. Maravilha, bênção pura. Pensando então nessa ideia, né, nesse ponto que você trouxe, pastor Rômulo, né, do sacerdócio no Antigo Testamento, nós vamos agora para o subponto 2 e 3, eu vou contigo agora, presbítero Rodrigo, que vai falar de uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento e resgatada na Reforma Protestante. Então, vou deixar bem à vontade aí para você falar desses 2 pontos para a gente, né? Ela confirmada no Novo Testamento e resgatada por Martinho Lutero, né? Tá certo, pastor Valcir. Então, como nós podemos observar aqui na nossa lição, no ponto 2, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que, na verdade, já na nova aliança, não se faz mais necessário o sacerdócio araônico e levítico, nem mais o sacrifício de animais para purificação. Isso era apenas sombras do que haveria de vir, no caso, Cristo, né? Conforme eu convido os professores, os alunos, né, os telespectadores dessa audiência a abrirem comigo o livro de Hebreus, capítulo de número 7, no versículo 23 ao 27. O texto, ele vai dizer assim: e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então nós podemos observar que toda aquela ação no Antigo Testamento em relação ao sacerdócio levítico da linhagem de Arão
se prefigurava ali a figura de Cristo, era um tipo de Cristo na antiga aliança. Agora Cristo, uma vez por todas, se ofereceu como sacerdote, sumo sacerdote de todos os crentes. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 4 e 5, olha só o que diz a epístola de Pedro. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então hoje, como nós falamos anteriormente, todo salvo, ele faz parte desse sacerdote, do sacerdócio santo separado por Deus. O que isso significa? Significa que temos um grande privilégio e, ao mesmo tempo, grandes deveres e responsabilidades. Eu enumerei alguns, eu gostaria aqui de citá-los, né? Primeiro, todos os crentes têm livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Então, através da morte de Cristo, o véu se rasgou. Então, antigamente, na Nova Aliança, era o sacerdote que fazia essa mediação, era levado até ele os animais, ele fazia o sacrifício no templo, para que a oração do povo fosse ouvida. Então existia um mediador. Hoje o véu se rasgou, todos nós temos livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Segundo ponto, todos os crentes também têm o dever de viver uma vida santa, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 17. O terceiro, todos os crentes devem oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Quarto, viver em obediência a Deus sem conformar-se com o mundo. Orar a Deus e louvá-lo, orar uns pelos outros, contribuir com as nossas posses materiais e proclamar a palavra. Então, juntamente com esse grande privilégio, pastor Valcir, pastor Rômulo e amigos telespectadores, de fazermos parte desse sacerdócio. Hoje Cristo nos deu aí esse privilégio, essa honra de termos esse livre acesso até o trono da graça. Mas também, juntamente com ele, vem aí a responsabilidade de oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, né? Então, isso também deve se levar em consideração. Agora, indo para o ponto 3, sobre essa questão de uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, nós podemos observar, como está escrito na lição, que no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há uma função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Então, o significado que os católicos mais gostam vem do latim, Petri Apostoli Postate Accipiens, ou seja, aquele que sucede o apóstolo Pedro. Então, segundo a crença católica, o Papa é o sucessor de Pedro no governo da Igreja Universal e o vigário, substituto de Cristo na terra. Conhecido também como sumo pontífice, ou seja, o fazedor de pontes. Então ele é aquele agente que faz a mediação entre o povo, a igreja e Deus, né? Na visão católica. São contra a visão bíblica desse sacerdócio universal do crente que nós estamos expondo à luz das Escrituras, conforme o texto de Pedro que nós acabamos de ler. Textos que se baseiam, agora tem interessante, textos que eles se baseiam para fundamentar essa doutrina. Nós podemos observar lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 18, um texto bem conhecido, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande questão aqui, pastor Valcir, pastor Romulo, é que pedra é essa, né, que Jesus falou, né? Então, há pelo menos 3 tipos de interpretações em relação a esse assunto. A primeira interpretação é que Pedro é a pedra, né, que a Igreja Católica defende esse tipo de visão, só que, segundo o léxico de Strong, Pedro, no grego, é Petros, e fragmento de rocha, não uma pedra, uma rocha em si, mas é um fragmento de rocha. Já Petra, que a rocha é uma grande rocha. Então, no caso, quando Jesus ele afirmou, em verdade vos digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, então nós podemos descartar que ele estaria falando de Pedro, porque senão ele usaria o mesmo termo pedra para Pedro, mas ele usou palavras diferentes, né? A segunda visão, o segundo ponto de vista, é a confissão de Pedro quando ele diz em Mateus 16:16,
tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Então também existe essa interpretação de que a afirmação de Pedro que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, seria essa rocha, né? E o terceiro que é o que eu defendo, é o próprio Cristo. O próprio Cristo é a rocha, conforme o próprio Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 4 e 6, ele vai dizer: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. Então o próprio Pedro, ele não defende essa visão de que ele é a pedra, ele mesmo sabe que ele não é essa pedra, que a pedra é Cristo. E o apóstolo Paulo, só para corroborar aqui, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,11, ele vai dizer: porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? Mas o porquê dessa visão, é interessante a gente adentrar nessa questão, porque ela é defendida pela Igreja Católica, né? O domínio e controle da Bíblia. Então, nós estudamos a história da Igreja, a eclesiologia, nós podemos ver que existia um domínio do controle da Bíblia pela Igreja Católica durante muitos anos, né? Somente os sacerdotes podiam ter acesso ao estudo e pregação da Bíblia, perseguiam e matavam os opositores, pré-reformadores, reformadores, que tinham como um dos principais objetivos traduzir a Bíblia para um idioma que todos pudessem ler e estudar, tais como os valdenses, William Tyndale, John Hus, Wycliffe e Lutero. Então, durante muito tempo, Satanás, durante os primeiros séculos, antes da Igreja Romana, ele tentou destruir a Bíblia usando de imperadores pagãos como Diocleciano, que ordenou várias matanças aos cristãos, como também o extermínio de exemplares da Bíblia. Vendo o inimigo de nossas almas que não seria possível ter êxito nesse plano terrível, ele resolveu se infiltrar na igreja e agir através de sacerdotes, impedindo o povo de ter acesso a essas cópias. A Bíblia deixou de ser um livro do povo para ser um livro do clero. E para piorar, o pouco que era lido na missa, textos selecionados convenientemente era lido em latim, o que não era um problema para a cristandade ocidental antiga, que falava esse idioma, mas se tornou um grande problema para a igreja medieval, quando o latim já havia se tornado uma língua morta que apenas o clero, e com exceções, conhecia. Segundo o livro de Malucelli, em seu livro O Livro Negro do Cristianismo, ela afirma que no início do século XI, na Europa, o latim só era falado de fato por doutores juristas, uma língua desconhecida pelas pessoas comuns. Tem uma frase de William Tyndale que ele vai dizer assim, eles dizem a vocês que as escrituras não devem estar na língua materna, mas isso é somente porque eles desejam vendar os olhos de vocês e levá-los ao cativeiro. Então, através da Reforma Protestante, que foi um grande marco na história, ela veio trazer de novo o sola escritura, trazer ao povo a ser acessível a leitura da Bíblia para todas as classes das pessoas, não somente o clero, não somente os sacerdotes da Igreja Romana, mas também todo o povo, inclusive aqueles mais simples, podiam ter um exemplar da Bíblia e também compreender e entender o real significado dessas verdades aqui contidas. Então a Reforma Protestante, ela foi um marco muito importante que trouxe aí de novo, né, essa questão, como o Lutero, né, também defendeu, os outros reformadores e pré-reformadores, essa questão do sacerdócio universal de todo crente. Como diz aqui na lição, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja, né? A reforma ela traz um retorno radical às escrituras, né? Ela quer voltar, né? Isso é muito bom. A você que está nos assistindo, estamos aí com a lição de número 7, o Ministério da Igreja, né? E agora nós vamos para o segundo ponto. Pastor Rômulo, volto contigo, Pastor Rômulo, pensando nessa estrutura. Nós pensamos, então, nesse primeiro ponto, falando da Antiga Aliança, dessa doutrina resgatada, né? E dela também confirmada na Nova Aliança e resgatada pela Reforma. Mas agora vamos pensar nessa estrutura ministerial do Novo Testamento, né?
E aí traz primeiro, pastor Rômulo, e eu gosto de te ouvir falando desse assunto, tá? Por isso que eu até escolhi aqui, sobre esse ministério quíntuplo, né? Que ele coloca aqui apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Deixa à vontade. Quando a gente pensa principalmente no contexto da carta de Efésios, né, que é essa carta tão voltada à eclesiologia, à doutrina da igreja, né, nós temos que pensar que nós estamos falando agora de seguidores de Jesus, num ambiente, numa comunidade de fé já organizado. É extremamente importante dizer isso. Ele é organizado com uma liderança, com um conjunto doutrinário, com ambientes já de culto, onde há ensino, há louvor, há um desenvolvimento de lideranças e tudo numa ação capacitadora do Espírito Santo, separando pessoas, capacitando e usando pessoas para o diferente ministério, cujo objetivo é ser cristocêntrico, ou seja, apontar para Jesus, para o ensino de Jesus e a obra da cruz, e ser cristológico, ou seja, ter Jesus como um modelo e um padrão a ser vivido. Ainda mais num contexto de Éfeso, que é uma grande cidade numa cultura greco-romana, onde você tem uma influência muito forte de uma filosofia e de um ensino que se mistura com um misticismo muito presente no livro. Você percebe tanto da carta de Efésios como Colossenses, uma ideia de um culto a anjos e de um desenvolvimento da mente, do conhecimento e da espiritualidade que levaria à bênção dos deuses na mente iluminada, na gnose, no conhecimento. E bem dentro desse contexto místico e filosófico, Paulo, nessa carta, aponta para Jesus como aquele que nele se cumpre os mistérios de Deus e o mistério escondido que era fazer um povo só, tanto de judeus como gentios. E aí dentro desse contexto a gente chega no capítulo 4 que está lido aqui. E esse capítulo 4 ele vai falar dessa prática, desse corpo de Jesus, desses que representam Jesus, onde vivem, como trabalham, como se relacionam, e todo o contexto que sucede esse capítulo tem a ver com o que eu falo, como eu faço, como se torna esposa, marido, pai, filho, colaborador, líder, aquele que emprega pessoas, e a vida do ser humano na sociedade. Então, ser igreja não é apenas um ambiente cultico. A igreja é a agência do reino de Deus, que do culto para a vida leva a essa manifestação de uma vida governada, direcionada por Deus na sociedade. Então, quando a igreja entende ela como organismo vivo, e aí vamos entrar agora nessa estrutura ministerial, nós temos que pensar que ela tinha um fim, um propósito, que é organizar a igreja, desenvolver pessoas, representar Jesus e trazer algumas coisas muito presentes nesse capítulo, na leitura em classe e principalmente no conteúdo da lição aqui, que é a ideia da maturação em dois âmbitos. A maturação do corpo da igreja, né, para que haja unidade. Então, se há diferentes ministérios e cada um cumpre sua função, a igreja terá unidade, ela terá saúde, mas também no âmbito pessoal ela terá uma maturação, um desenvolvimento. Quando você está desenvolvendo o propósito de Deus e especificamente o chamado, você amadurece espiritualmente, você cresce espiritualmente e o corpo é edificado. Antes de falar do ministério quíntuplo, nós temos que pensar que existe uma coisa que une esse ministério. Todos esses diferentes ministérios e as outras listas, nós temos 3 grandes listas sobre dons no Novo Testamento, todas muito importantes, né? Aqui em Efésios, em Romanos, na carta aos Coríntios, e eles têm a ver com o exercício e o uso da palavra de Deus que aponta para Jesus, que revela Jesus. É como se o fio condutor que une todos os ministérios é a palavra. Veja, ele fala aqui desse ministério e diz que Deus pôs na igreja, Deus concedeu. Então, essa natureza, ela é divina, como foi muito bem dito aqui, é Deus quem concede, é Deus quem dá, é Deus quem chama, vocaciona. A igreja, ela foi instituída pelo Senhor, né? Então, Deus pôs, e aqui, ora, diferentes áreas, e parece-nos, olhando para as outras 2 listas dos dons, que a ideia não é no Novo Testamento degraus ministeriais. A ideia não é cargo, né? Então, essa ideia de clero ela vai se desenvolver depois, e foi muito bem dito aqui na época medieval.
essa noção que se tem, infelizmente, de níveis ministeriais, isso não existe na linguagem do Novo Testamento, porque o propósito é servir. Servir o corpo, servir os outros, servindo a Cristo. Então, eu sirvo a Jesus quando eu estou disponível para os outros. Então, são diferentes ministérios cujo fim é servir. Então, qualquer um deles, se o fim não for o serviço e a edificação, ele não faz sentido. É Deus que opera isso, porque Ele é o cabeça, Jesus, a igreja, ela forma o corpo, são diferentes membros com diferentes funções, e essas funções, então, teriam a ver com esses ministérios. E aí, didaticamente, fala-se de dons espirituais, dons ministeriais, dons de governos, dons da praxis, do serviço, mas todas essas linguagens teológicas que são importantes para a gente organizar o pensamento de forma sistemática, é só para a gente tentar absorver melhor. Mas o certo é que são carismas, dons ou manifestações da graça de Deus no meio da igreja para que a gente sirva. E aí ele coloca algumas colocações aqui e temos outras, né? Por exemplo, ele fala do apóstolo, que tem a ver com esse termo do enviar. De certa forma, a igreja inteira é enviada, né? Você também vê no Novo Testamento aquela ideia de que alguém era enviado para uma função. Também aparece essa palavra. No original grego, aqui apóstolo. E você tem dentro da igreja pessoas especificamente que fizeram um trabalho apostólico. Tá? Nós temos os apóstolos que andaram com Jesus, temos Paulo que é vocacionado e outros nomes citados no Novo Testamento que exercem um trabalho apostólico. Quando pensamos que a igreja é apostólica, estamos falando que ela está fundamentada sobre o ensino que esses apóstolos trouxeram. Eles lançaram esses fundamentos doutrinários. Mas existem alguns requisitos para ser apóstolo. Por isso, apóstolo, neste sentido específico, já não existe mais. Né? Por exemplo, eles teriam que ter estado com o Senhor, coloca aqui o autor da revista, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, e está todas as referências bíblicas, eu não vou meter elas para não tomar muito tempo, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Então, pensando nisso, nessa função, mais do que o ofício em si, o trabalho apostolado ele se limita, porque foi lançadas as bases doutrinárias, o cânon foi fechado, então nós não precisamos mais. Não temos uma revelação. O que precisa está na palavra. Né? E olhando para esses requisitos, parece que dizer que somos um apóstolo fica complicado. Mas existe na prática do exercício do dom pessoas que têm um dom, um trabalho ministerial apostólico no sentido de abrir trabalhos, iniciar trabalhos, começar um trabalho. Então, há uma ação ministerial apostólica. E a igreja é aquela que é fundamentada sobre essa base e por isso ela é apostólica. Então, como função, não precisamos mais. Como ação ministerial, ela acontece com Deus usando pessoas para abrir trabalhos. E no sentido teológico, a igreja traz essa doutrina e por isso ela é apostólica. Pensando na área do profeta e os termos ligados a profeta, é alguém que carrega a mensagem de Deus. É uma mensagem que ela traz uma advertência, ela traz exortação, no linguagem do Novo Testamento ela traz consolo, ela é uma comunicação da palavra de Deus, às vezes ela opera de forma específica, daquela ideia do Antigo Testamento de um vidente, de alguém que enxerga algo no futuro, que anuncia algo, mas principalmente a ideia de carregar a palavra de Deus. E aí no Novo Testamento, você não enxerga mais aquele ministério do profeta como no Antigo Testamento, né? Mas pensando na forma latente da palavra, você vê pessoas sendo usadas no dom da profecia, uma capacitação divina para trazer anúncios de Deus, ou a palavra de Deus, ou anúncios específicos para o corpo ou de forma individual. Tudo isso encontra-se no Novo Testamento, o exercício do dom. Mas como aquela que anuncia a palavra, a igreja também é uma agência profética, ela também profetiza, ela anuncia a palavra. Mas lembrando que, dentro desse corpo, existiram os apóstolos, existem aqueles que têm o dom da profecia, mas existe o ministério profético que é exercido pela igreja quando anuncia a palavra de Deus. E pessoas chamadas, usadas por Deus como aqueles que carregam. Eu até colocaria algumas coisas que ele colocou aqui, sobre aquele que ele chama do porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, trazia a revelação do futuro. Contudo, distingue o ministério
do dom. Somente alguns eram chamados para ser profeta. Então, alguns Deus colocou como profeta. Mas o dom da profecia, esse é distribuído a diferentes crentes. Bom, existe a ideia de um evangelista. Aquele que carrega, anuncia e proclama a mensagem ou a boa nova do evangelho, e tem muito a ver com salvação, conversão de vidas. Alguns estudiosos que ligam muito esse trabalho apostólico e esse de evangelista a um trabalho de campo mesmo. E muitas vezes, no início da igreja primitiva, um trabalho bem itinerante, né? Desses profetas e desses e desses apóstolos e desses evangelistas, que saíam fazendo muito esse trabalho. Eles eram instrumentos de Deus não só para uma comunidade local geograficamente, mas para outras comunidades, se percebe. Agora, quando nós vamos partir para além do evangelista, pessoas que anunciam o evangelho na sua pregação, há muita conversão. É claro que a igreja também evangeliza, ela é aquela que anuncia a boa nova, mas dentro Deus usa pessoas especificamente para ser um ganhador de almas. Agora parece que nós vemos uma área ministerial, a um ministério aqui, que está andando junto e tem muito a ver com o governo local da igreja. É menos itinerante e é um exercício local de liderança e ensino. Olha aqui o texto. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre é de ensinar. Pois bem, parece-nos que o termo utilizado aqui no grego para pastor e mestre, para a maioria dos estudiosos em Efésios e em grego, está junto. O termo e o verbete usado mostra que ambas as funções estão juntos. De certa forma, o pastor, ele pastoreia ensinando. Ele é um mestre que ensina a Escritura. E ensina a igreja local no ensino e no exemplo. E uma das maiores ferramentas de apacentar, do pastoreio, está no próprio ensino, usando a palavra como essa própria vara e esse cajado. O pastor, ele deve ter essa área de ensino. Isso muito presente nas cartas pastorais, onde Paulo ensina o jovem Timóteo a pastorear, ensinando a respeito do evangelho contra o falso ensino. Porém, existem mestres, pastores devem ser mestres, mas nem todo mestre pastoreia pessoas, que se dedicarão ao ensino especificamente. Receberão a capacidade e se prepararão para isso. Eu preciso lembrar, então, aqui especificamente, e eu estava até dando uma olhadinha nas escrituras, dessas 3 listas. Nós temos, então, Romanos 12, do 6 ao 8, primeira epístola à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 8 a 10, e também os versículos 28 ao 30, e aqui Efésios 4, 11 em diante. E eu estava vendo que a maioria dos estudiosos falam de 21 dons. Então, pense ele como ministerial, dons de poder, dons de capacitação, de governo, da prática. Como você quiser colocar didaticamente, mas é interessante lembrar que é o Espírito que capacita a igreja. Então, fechando a área de pastores e mestre, a igreja, ela é a representante do bom pastor, que é Cristo. Mas ele chama dentro dela pessoas para pastorear, que tem a ver com guiar, cuidar, proteger. E o mestre é aquilo que faz isso ensinando, doutrinando a igreja. Mas veja que todos estão ligados à palavra. Então, um apóstolo, que é aquele que literalmente vem e abre o trabalho, e pensando na época dos apóstolos, era aquele que lançava os fundamentos doutrinários, é aquele que lançou as bases da palavra. Quando a gente pensa no profeta, é aquele que anuncia a palavra agora aplicada à realidade. Veja, de novo estamos falando da palavra. Aí nós vamos para o evangelista, é aquele que traz a palavra, inclusive para quem não conhece, para que venha para essa comunidade de fé. O pastor usa a palavra para ensinar o membro a resolver os problemas da comunidade local, dos membros em particular, guiando e apacetando. E o mestre traz as bases doutrinárias contra o falso ensino e levando a igreja à maturação e ao desenvolvimento dos dons. Então a palavra liga todas elas e o fim é servir. Difícil a gente ter mais detalhes. Alguns autores colocam um detalhe a mais, um detalhe a menos, tal. Mas eu terminaria dizendo o seguinte, que a saúde de uma igreja tem a ver com o desenvolvimento dos 5 ministérios, entre esses outros. Se a gente for sair da lista, pensar em tudo que o Espírito Santo faz nessas demais listas citadas do Novo Testamento, como exercício de misericórdia, de contribuição,
essa questão de liderar pessoas, de contribuir, outros dons tão importantes que Paulo fala, ainda lembrando dos dons de poder, né? De capacitação do espírito para edificação do corpo. Mas olha que importante. A pergunta é, uma igreja poderia ter saúde plena e ter maturação sem o exercício desses dons? E a resposta, olhando para Efésios, que é a nossa temática, para a gente estar dentro da lição e pensando na temática geral da revista, a resposta é não. Se uma igreja houver só pessoas como profeta, ela vai ser reta, mas ela vai estar ferida e machucada de tanto apanhar do profeta. Se ela tem só alguém para o ensino, ela tem muito conteúdo, mas como não tem um profeta, ela tem pouca praticidade desse conteúdo. O exercício da exortação está faltando. Se não haver um pastor para guiá-la e cuidá-la no desenvolvimento da vida e dos problemas que vão surgindo, ela tem o aviso do profeta para tomar cuidado, o conteúdo do ensino do mestre, mas no dia a dia com os problemas ela desanima, não tem alguém para guiar ela. Mas e quem é que vai abrir um trabalho se não houver o trabalho apostólico? E como que nós vamos fazer se a mensagem não chegar para o pecador se converter? A pergunta prática, então, que eu terminaria aqui seria a seguinte, para aqueles que nos assistem, e eu queria dizer isso com muito respeito, pastor Ivalcir, presbítero Rodrigo, com muito respeito a pastores que estão em casa agora nos assistindo, líderes de igreja e tantas pessoas que vão assistir. Será que nós fizemos já testes de dons dentro do nosso meio? Existem hoje boas listas, né, que ajudam a gente a organização. E será que entendemos que a gente precisa ter espaço para todo mundo? Há espaço? Será que compreendemos que não existem níveis, ninguém é melhor que ninguém, mas a igreja só é madura quando todos desenvolvem os seus dons? Por isso chamado de corpo, isso, né? De corpo. Pensamos que o pé tem uma função tão importante quanto o fígado e que ambos precisam ter um espaço de ação e que quando alguém, eu queria frisar isso, está cumprindo muito bem o seu papel, a sua responsabilidade, o seu ministério, o seu chamado, ele não está desvalorizando os outros. Ele só está sendo responsável com aquilo que Deus colocou. Isso não desqualifica, nem qualifica colocando num nível maior, e não desvaloriza os outros. Essa é uma compreensão adoentada e egocêntrica. Não é porque Deus te usa de um jeito diferente de mim que eu sou pior ou melhor. Não, pelo contrário. A igreja tem que estar feliz de ver Deus usando pessoas com diferentes dons para a glória do seu nome e perguntar de que forma eu contribuo e não atrapalho. O importante é Cristo ser glorificado e o corpo edificado. Essa é a ideia, né? Do corpo, e pensando então nessa coluna dorsal, que é a espinha dorsal, que é a palavra, nesses ministérios, Rodrigo, presbítero Rodrigo, há outros serviços, né? O pastor Romo frisou muito o servir, que há, e outros serviços de diácono e presbítero, né? Temos mais ainda aí, né? Então, deixa para você comentar esse ponto. Então, muito bem, pastor Valcir, pastor Rômulo, queridos professores, alunos da IBD. Chegamos no ponto 2, ali do tópico 2, sobre o serviço dos diáconos e presbíteros, né? Como o pastor Rômulo ele bem disse, né? Aqui é essa visão de superioridade por conta de cargos, por conta de funções, isso biblicamente ela não se sustenta. Na verdade, somos todos servos de um só Senhor e todos nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus. Então, falando agora do diácono, sobre os presbíteros, nós podemos entender agora nessa questão especificamente sobre os diáconos, que eles surgiram ali logo em Atos, no capítulo de número 6, no início ali da igreja, tá? Onde houve uma necessidade do atendimento às viúvas. Então, ali os apóstolos se reuniram, os 12 se reuniram, e eles então disseram ali no versículo 2, não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então houve aí essa necessidade de suprir ali as viúvas, cuidar das viúvas, daquelas pessoas que estavam necessitadas, a ajuda social. Então foram levantados então os diáconos, dentre eles Estevão, que era um homem cheio do Espírito, né? Tem ali algumas qualificações, alguns requisitos, né? Como a gente pode observar ali no versículo de número 3, portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho. Primeira coisa, se ter um bom testemunho, então isso é muito importante para o diácono, não só o diácono, todos os cristãos, os servos de Deus, né? Cheios do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, de sabedoria, para que possam estar servindo ao Senhor na sua obra. E também agora falando na questão dos presbíteros,
nós podemos observar que esse termo, presbítero, ele faz menção, sinônimo de ancião ou de um líder, alguém que presidia as igrejas, alguém que supervisionava ou presidia alguma função pastoral. A gente pode observar isso tanto em Atos, no capítulo 14, no versículo de número 23, como também em Atos, no capítulo 20 e no versículo 17. Então, o presbítero, ele era um ancião, um líder que presidia a igreja e supervisionava ali o trabalho, mas como, de novo, como já foi falado aqui, não há níveis, não há degraus, não há essa questão, não tem essa visão. Todos são servos, todos têm ali a sua função, designado por Deus, chamado por Deus para desempenhar ali o ministério que Deus confiou em sua mão, mas tudo não é para a glória do homem, tudo é para a glória de Deus. O termo é claro, né? Ele mesmo deu, então é tudo dele. E eu gostei muito dessa abertura de vocês aí de não nivelar, né? De nivelar, melhor dizendo, né? Porque às vezes a pessoa acha que é mais, é menos. Claro que existe a honra e o respeito, né? As posições, porém, diante de Deus, somos todos iguais. Queridos? Eu até penso no seguinte, pastor, permita dizer, bem na hora que você se animou, eu venho aqui pensando numa coisa aqui, que é pensar nas diferentes responsabilidades de cada um, né? O que existe são diferentes funções com responsabilidades diferentes. Você vê desde as parábolas de Jesus essa ideia, né? E o conceito de Efésios é tão profundo que nós precisaríamos alguns dias conversando para entender isso, porque ele fala de uma certa medida da fé, uma medida da manifestação da graça. É impressionante como Deus capacita, o que não necessariamente tem a ver com habilidades naturais individuais. Não é porque alguém tem uma habilidade para uma área mais humana, então essa pessoa tem esse chamado, porque a personalidade dela, hoje no estudo e desenvolvimento da psicologia analítica, ela então, passando por uma análise, ela tem uma tendência, uma facilidade, uma predisposição a tal área, que necessariamente ela terá um dom. Existem muitos improváveis da Bíblia que foram chamados e capacitados pelo Espírito Santo. Então, existem funções que exigem mais? Existem níveis de responsabilidades e daquilo que nós prestaremos conta a Deus e até de galardão nesse sentido? Existe. E tudo isso é muito bíblico. Mas esse não é um fim em si mesmo. Porque no ministério a gente é apenas um servo, um ministro. E nesse sentido geral do termo, nós somos os diáconos, servos, né? Nós somos servos, inclusive usando o termo de Paulo, por opção, que são livres, mas querem continuar servindo a Jesus. Que foi o servo? Ele é um servo sofredor, ele é um servo vitorioso, vencedor, e é um servo triunfante. E a igreja é vitoriosa nele. Mas para sermos corpo, a gente precisa de organização local. E eu queria frisar isso porque hoje há uma luta muito grande, inclusive na internet, contra a organização da igreja. Se pelo lado, como colocamos muito bem, não existem níveis, se a igreja não tivesse organização, como qualquer área da sociedade, ela não iria se desenvolver. E é fato que no Novo Testamento, presente no livro de Atos, mas principalmente nas cartas pastorais, e até se percebe isso nas cartas gerais, existe uma organização na igreja. E essa organização mantém o corpo funcionando. E aqui a ideia é cada um saber para que foi chamado, se preparar, desempenhar com excelência e dessa forma ajudar o outro também a desempenhar o seu ministério. O que não deveríamos é fazer qualificações como colocamos de níveis e inclusive espirituais. Não é porque alguém é mais dado ao ensino e outro mais à evangelização e conversões de pessoas que um é mais espiritual que o outro ou mais usado que o outro. Ou seja, se é Deus quem pôs, é Deus quem usa, e o fim máximo é a edificação. Eu me pergunto muitas vezes, e sou questionado pelo Espírito Santo, e eu acho que eu tenho bastante equívocos nessa área, de muitas vezes, rapidamente, a gente vai perdendo ou a visão dessa certeza do chamado ou do propósito do chamado. Às vezes a gente fica, algumas coisas vão se misturando, ou no nosso ego, como foi dito, nas nossas tendências, ou as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão te colocando numa posição ou numa exigência, esperando algo de você, e não é fácil quem desenvolve a área profética, porque as pessoas sempre esperam uma palavra de Deus e que o solucione tudo, ou que o mestre tenha respostas para tudo, ou que o pastor seja disponível 24 horas,
horas, ou que o apóstolo chegue em qualquer área e faça um trabalho missionário incrível, que o evangelista chegue e simplesmente todos os parentes dela e amigos que ela quer se convertam. Existem exigências do contexto que podem fazer com que a gente perca o senso do chamado. E nós temos que lembrar que Deus nos usa apesar de nós. Não é sobre nós. Tem a ver com uma unidade da fé e de uma representação de Cristo. Por isso que esse sacerdócio continua, por isso que essa obra continua. Nós descansamos no fato de que fiel é o que o chamou, o qual também o fará. Deus cumprirá o seu bom propósito, porque Ele é o autor e consumador da fé, e nossos olhos têm que se voltar a Ele. Naquilo que eu percebo que eu sou falho e limitado, e que são em várias áreas que a gente vai tendo que se desenvolver e crescer, Paulo fala nesse contexto de Efésios de um desenvolvimento até aquele dia. Inclusive de uma maturação à estatura do qual Cristo é o exemplo. Então nós também precisamos ter paciência e sabedoria no contexto de igreja com irmãos que têm chamado, mas estão começando. Não desqualificando e ensinando essas pessoas. E quando falharem, poder oferecer um ambiente saudável para que haja ali o arrependimento, o perdão e de novo a restauração. A gente não pode desqualificar e matar soldados feridos, bem como também não pode permitir que a doença entre na igreja e se instale. E esse equilíbrio entre essas realidades do ambiente de igreja, que é o ambiente da carta de Efésios, se faz nessa leitura de Paulo, nesses escritos de Paulo, da importância de sermos um ambiente eclesiástico saudável, maduro e de desenvolvimento. E dessa forma, mutuamente, a palavra, eu acho que mais importante, está no final da leitura aqui, e ela não foi trabalhada pelo autor aqui, eu queria destacá-la, que está no versículo 15 e 16, que é essa verdade em amor, né? Daí ele vai falar de um crescimento. Mas veja, verdade sem amor, ela é muito perigosa. Tanto que o corpo que é bem ajustado e ligado, que está no verso 16, e vai operando, ele faz tudo isso para esse aumento do corpo, mas a edificação como que termina de novo? Em amor. Em amor. Em amor. Porque senão, diz Paulo, falando sobre dons, não adianta falar em línguas, fazer um monte de coisas sem amor. A pergunta é, será que esse fruto do Espírito que se manifesta do amor e de tantas formas, será que é a benignidade, longanimidade, domínio próprio, paciência, fé, esperança entre nós, amabilidade? Então, o exercício dos dons não pode ser um ambiente de competição, nem de diferenciação, mas de oportunidade de serviço. Importante uma chamada dentro dessa fala, pastor Rômulo, que será que nós não estamos, né? E é importante até o professor frisar isso, né? Tão sobrecarregado de tantas coisas que esquecemos da prática. E uma sociedade de tanto utilitarismo, sabe, de tanta competição, de eu vejo estar na igreja, infelizmente. Eu vejo, por exemplo, pessoas sendo usadas numa determinada área e não entendo isso. Eu vou citar um exemplo prático aqui de convivência. Eu vejo um menino tocar com tanta graciosidade na igreja e eu gostaria de executar o instrumento, já comprei violão, comprei guitarra e não adianta, esquece, eu não consigo. Né? Mas eu vejo ele fazer aquilo com a maestria e ele, às vezes, em conversar comigo, pastor, eu queria ter o talento que o senhor tem. Brinca. Ali, é novo ele, né? Está aprendendo, é o filho. Eu gostaria de ter o teu. Né? A gente faz o trocadilho pela amizade, mas assim, quando a gente compreende, então, o nosso real chamado, como parte desse corpo, como membro desse corpo, a gente executa com amor. E executando com amor, eu consigo exercer misericórdia, né, sobre o meu próximo. Sobre o próximo. Você citou bem, né? Resgatar o soldado ferido. Ajudar aquele que está, de repente, entrando numa circunstância errada, né? Para que ele possa, de repente, se recuperar. E, às vezes, hoje, infelizmente, muitas situações, pastor Rômulo e presbítero Rodrigo, que acontece de eu não querer que o outro cresça mais do que eu, nessas preocupações. Então, sim. Assim, a lição, a ideia de igreja, essa ideia de corpo, ela é fantástica, e pensar isso eu acho maravilhoso. Pedro chega a dizer, né, o apóstolo Paulo escreve algumas coisas que são um pouco difíceis de entender, mas né, ele é um instrumento de Deus. E a gente precisa saber que, pega os 12 apóstolos, por exemplo, tem gente na lista, como Pedro, Tiago e João, que a gente pode falar muito, dá para falar muito sobre Pedro. Mas quem é que fala, sei lá, de Bartolomeu? Quem explica muito sobre Tadeu? É Deus que chama, e alguns ministérios eles vão ter um tipo de destaque maior, outros não. E isso não valoriza, desvaloriza, qualifica e desqualifica. Nós vemos uma geração, e aqui agora estou colocando o outro extremo, bem pastoral aqui, pensando nessa carta, tem pessoas que entram em caos
porque o seu nome não foi citado, ou porque não foi aplaudido. Confunde muito esse termo, dar honra, que tem honra. Esse é um assunto para outro dia do que está falando no contexto, mas é um texto bem mal aplicado, assim, uma falta de exegese nesse texto para a gente compreender como igreja, né? A gente precisa dos mestres, né, para ensinar. Verdade. Então, mestres de plantão nos ajudem, nós precisamos, né, muito do ensino, mas pensa-se que nós vivemos um ambiente hoje tão de disputa que o nome tem que ser citado e tem uma colocação ainda em que ele precisa ser citado. E quando cita, se não falar todos os cargos, se não tiver a melhor cadeira, o melhor ambiente, o melhor espaço, a pessoa é ferida. E eu não faço isso num tom de crítica pessoal. Eu faço isso como uma leitura das Escrituras que eu e todos nós precisamos ser de novo ministrados pelo Espírito Santo, para entender que nem todos na Bíblia têm o mesmo destaque. Tem um monte de gente usada por Deus que a gente não sabe nem o nome. Né? Tem missionários doando sua vida e fazendo um trabalho missionário, do ponto de vista aqui apostólico, missionário, extraordinário ao redor do mundo, doando sua vida e morrendo com sua família inteira, o evangelho chegando. A gente não sabe nem o nome. É verdade. Mas eu termino pensando em Jesus, que ensina que o maior é o que mais serve, que a gente não deveria procurar as melhores cadeiras ao chegar em um lugar, e que o ministério, o fim é servir. Jesus, que é o maior, deu sua vida. Então, eu acho que precisamos repensar algumas coisas, juntos aprendermos e sermos exortados pela Escritura. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que bênção, maravilha. Nós estamos aí com a 7ª lição desse trimestre maravilhoso, pensando no ministério da igreja. E passando por esses pontos, pensando, e agora nós vamos para o ponto 3, né? E aqui no ponto 3 nós vamos acelerar um pouquinho aí, que o relógio é amigo, né? Glória a Deus por isso. Mas, pastor Ramos, vamos lá, as qualificações para o ministério. Primeiro vamos pensar na natureza moral, depois na natureza social. Primeiro natureza moral com você, pastor Ramos, depois natureza social com você, presbítero Rodrigo. Então, começo contigo aí sobre a qualificação de natureza moral. Não tem como nós entrarmos agora, porque a lista, né, é vasta, mas aqui há 2 textos muito importantes das chamadas cartas pastorais de Paulo, que é a primeira epístola ao jovem pastor Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 15, e também Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, e a lista é grande, né? Mas aqui ele listou algumas delas como uma muito perigosa, que tem a ver com a avareza, uma relação idolátrica com a posse e o que ela produz, né? E ele coloca dentro da avareza aqui o dinheiro. Não o dinheiro sendo mal em si, mas esse apego, esse amor, esse enraizamento no dinheiro, né? O dinheiro é um instrumento para o seu fim e que deve ser servo de Cristo na nossa vida, para que não haja uma relação idolátrica que ele se torne uma divindade, mamon, né? Uma potestade, um ser, um ente divino que exerce domínio sobre mim. E o dinheiro, para estar no seu lugar certo, ele precisa cumprir sua função no ambiente familiar, no ambiente social, mas também no ambiente da igreja. Ele tem o seu próprio fim, mas o dinheiro não é o centro e também não deve ser o fim. Ele é só um meio para, né? Então a avareza apegada ao dinheiro é um problema. E nós não estamos falando de miserabilidade. Nós estamos dizendo que um servo de Deus não pode se alimentar bem, vestir bem, morar bem, ter um bom veículo, até ter investimentos, nem que ele não possa ser uma pessoa que desenvolva algo no mundo empresarial, não é esse sentido. A ideia não é essa. A Bíblia não tem nada contra nesse sentido. Mas ele não pode ser um fim ao ponto de se tornar uma relação idolátrica, em que ele faça um ministério pelo quanto ele oferece, pelo quanto ele pode ganhar. Aliás, pela misericórdia de Deus, eu completo agora, esse mês eu faço aniversário e mês que vem eu faço aniversário do ministério, né? Vão para 33 anos de estrada ministerial. E nesses 33 anos de ministério que o Senhor me concedeu, eu diria que se uma pessoa quiser ganhar muito dinheiro, o ministério não é a área para ela, né? O ministério, Deus pode prosperar, abrir portas, e há pessoas que têm grandes estratégias nessa área, e para alguns Deus precisa conceder para que ele sirva os outros, ou para que ele chegue em lugares mais longe, ou possa levar a palavra, né, a outros lugares, sustentar missionários, a obra, a vários fins, né, ajudar necessitados. Porém, a gente não pode ser preso ao dinheiro. E aqui ele coloca uma outra coisa irrepreensível. Ele traz aqui que não haja uma acusação válida. Tá? Ele diz, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida social ilibada, acima de qualquer acusação legítima
e escândalo público. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque irrepreensível não é alguém que é amigo de todo mundo e legal para todo mundo. Porque Jesus não foi. Muito menos Paulo. Nossa, Paulo tinha bastante problema e teve que fazer muita defesa pessoal. E Jesus, então, nossa, olha onde ele para no final da vida dele, né? Então, não significa que nós não teremos acusações. Paulo teve que fazer defesas. Mas nós estamos falando de algo público, sério, que prejudique o corpo. Não é a desvalorização da pessoa, mas a exortação, e aqui a necessidade da disciplina ou uma correção para a saúde da pessoa e do corpo. E precisa ser alguém que, moralmente falando, ele não é alguém sem erros, mas alguém que consertou os erros, levantou na vida, continuou e hoje tem uma vida que pode apontar para Jesus. Então, eu acho que se a gente conseguir mais ou menos andar nesse equilíbrio, a gente entendeu bem o que o autor colocou, mas não tem só qualificações de natureza moral, tem também de natureza social, e aí eu acho que o Rodrigo vai poder explicar bem melhor. Vamos lá, irmão. É bênção de Deus, é muito bom ouvir isso, né? Qualificações de natureza social, presbítero Rodrigo. Glória a Deus. Aqui a gente pode ver, nesse ponto aqui na lição, como está escrito aqui, ó, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião e age com teimosia e arrogância. Então a gente pode observar que para você desempenhar ali o ministério, aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, primeiro de tudo, né, como já foi bem dito pelo pastor Rômulo, existem várias questões ali de ordem moral que devem ser observadas, né, e também nessa parte social, no convívio em relação às outras pessoas, porque leva também essa parte do bom testemunho, né, porque a nossa vida, como já foi dito, né, por algum teólogo, que é, de repente, a única Bíblia que muitos vão ler. Billy Graham que disse essa frase. Então, quer dizer, se a nossa vida social, aquele convívio que nós temos com as pessoas, no nosso local de trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos vizinhos, ela não estiver de conformidade com aquilo que nós pregamos, fica difícil termos credibilidade para evangelizar, para convidar as pessoas para virem a Cristo. Então, é imprescindível que o obreiro, que o candidato ao ministério, que a pessoa que sirva ao Senhor, ela tenha assim uma vida social, claro que não perfeita, mas ela deve buscar a perfeição, ela deve procurar andar de uma forma que a Bíblia possa então aprovar. Então, de uma forma geral, essa questão social também não pode ser deixada de lado, pastor Monseiro. O comportamento é importante, né? A gente tem que avaliar todo o nosso contexto, né? Sim. Nossos vizinhos estão nos lendo, né? Os nossos amigos estão olhando para nós, esperando ver Cristo e sempre como você faz, né, pastor Romulo? A pergunta prática é essa, né? O que estão vendo em nós, né? Essa colocação. O subponto 3 fala do qualificados para o ministério. E aí vai nos dizer que o ministro do corpo de Cristo tem como requisitos inegociáveis o exercício do ministério, as qualificações morais e sociais conforme estudados aqui, conforme olhados para esses pontos, né? Eu poderia até incluir, acho que aqui, o preparo. Não sei se vocês vão concordar, vocês que têm um conhecimento maior que eu acho que poderia colocar aqui o preparo teológico, a importância, o preparo bíblico, que também é extremamente importante, e estar sob a liderança de alguém prestando contas. Ninguém deve andar sozinho no ministério. É um perigo. Parece-me que esse conceito de Efésios, mas principalmente das cartas pastorais, e mais precisamente Timóteo, é visível na primeira, um pouco visível na segunda, mas mais na primeira, e percebe-se isso também no contexto social dentro da igreja, de mulheres ensinando as mais novas, os mais velhos ensinando os mais novos, em Tito também, então, nesse ambiente de carta pastoral. Parece-me que prestar contas também faz parte de uma responsabilidade do ponto de vista prático e social. Então, ter alguém, dizia um sábio professor no seminário para nós, que literalmente conheça as tuas mazelas e fragilidades e tenha liberdade para colocar o dedo na sua ferida e sentar para conversar. Nós, numa luta contra o excesso do desvio doutrinário do catolicismo na Reforma Protestante, teve muitas coisas boas, mas perdeu-se algo muito essencial na saúde da vida cristã e presente na fala de Jesus e na fala das cartas pastorais, que é esse ambiente da confissão.
Parece-me que está presente também na carta geral de Tiago, onde fala de confessar a Deus para ver perdão, mas confessar uns aos outros para ver cura, saúde. A gente precisa ter esse espaço para correção. Alguém que caminhe sozinho no ministério e que não preste contas, e aí eu peço permissão ao Rodrigo, a fala dele aqui, tão importante junto ao autor, falando sobre essa questão do orgulho e da opinião. Eu sou dono da minha opinião. Se não for do meu jeito, não vai ser. Agora, você precisa de mim, então se você precisa de mim, vai ser do meu jeito, se você quiser. Essas coisas que vão acontecendo, elas têm a ver com o nosso ego, e de alguma forma todos nós erramos nesse sentido. A gente necessita tanto uns dos outros, e por isso a ideia é corpo. A gente precisa ter esse ambiente para que haja diálogo, haja inclusive em dons o julgamento pelo presbiterato da igreja, por aqueles que são os anciãos e conselheiros, e que haja ensino. A gente precisa estar toda hora... A igreja precisa ser uma comunidade cristocêntrica, mas também uma comunidade hermenêutica que interpreta e estuda as escrituras juntos. Mas também a comunidade da prática, que faça exercícios na vida civil, social e religiosa juntos, para que ela não fique só aquela igreja que ela funciona muito bem no culto, mas terminou o culto, cada um com seus problemas e vai viver sua vida, e o máximo que eu digo, eu estou orando por você. Ou uma mãozinha junto no WhatsApp. A gente precisa se responsabilizar uns pelos outros, começando principalmente pelos domésticos da fé, e depois indo aos necessitados, lembrando que fazendo eles, fazemos ao próprio Senhor. Se a gente só focar na operação dos dons, poderemos cair no perigo de que muitos dirão, e fiz sinais, e o Senhor dirá, não vos conheço. Mas quando você fez a um pequenino, a mim você o fez, e se você não fez a ele, a mim você não fez. Todo o poder ministrado por Jesus e pela igreja primitiva, sejam exercícios de dons de poder, ministeriais, de governo, da prática da igreja, litúrgica, no ambiente local, sempre tiveram a ver com isso, Seja de presidir, a ensinar, a profetizar, a línguas, a dons de cura, a milagres e sinais, sempre apontaram para Jesus, mas tem que edificar o corpo. Então, o fim precisamos perguntar. E essa pergunta vale para todos nós. Será que se eu passar esse detalhe do ensino na hora da minha ministração, vai ser importante para a igreja? Eles estão absorvendo ou não o contexto? Ou esse detalhe a mais aqui só vai alimentar o meu ego e todo mundo vai dizer, você conhece? Será que esse solo tão importante de instrumento vai realmente vai fazer eu voltar a atenção para a letra da música e vai gerar edificação? Ou vai ajudar no sentido harmônico e melódico do instrumental? Ou só vai me dizer que eu sou ou guitarrista, ou baterista, ou baixista, ou sei lá, qualquer instrumento? Será que a gente está edificando o corpo? E parece-me que tudo que eu faço no sentido de individual é perigoso para o meu ego. E tudo que é feito no sentido comunitário é libertador para o ego e é uma disponibilidade para o serviço. Então eu penso que essa lição ela tem a ver com ministério, mas com responsabilidade, disponibilidade, serviço e edificação. Se a gente conseguir olhar para esses pilares e apontar para Jesus, ou ser como Jesus, esse servo disponível, então nós cumpriremos os ministérios e o nome do Senhor será glorificado. Amém. O propósito principal, glorificar o nome de Jesus. Nós concluímos, Chegamos à conclusão dessa lição, agradecidos a Deus por você que esteve conosco, que nos acompanha, pela vida do pastor Rômulo. O pastor Rômulo é o coordenador geral da Mocidade, o MAD-SJP do nosso campo, que tem feito um trabalho maravilhoso. Deus tem abençoado, temos uma parceria boa aí e Deus tem sido glorificado nesse negócio. É verdade. Presbítero Rodrigo, Deus te abençoe também. Rodrigo é auxiliar ali no Jardim Planalto, na área do ensino, professor do IBADEC também aí, com a dinâmica nova aí. A gente gosta dessas ideias, são boas, Glória a Jesus. Glória a Deus. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus sem a necessidade de mediadores terrenos. Foi uma das formas que nós enxergamos hoje. Também a questão de que Deus, ele pôs a igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como os dons que Deus deu à igreja. Eu deixo o convite para você para assistir a próxima aula, lição de número 8, a disciplina da igreja. E também o convite para você acessar as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Aqui pela TV Mão Amiga você também acessa esse conteúdo durante a semana das 15 até as 16 horas. Então você tem opção várias aí, nos ajude divulgando essa programação, com certeza será de bênção e edificação para você, sua igreja e sua casa.
Presbítero Rodrigo nos conduz em oração. Amém. Senhor maravilhoso Deus, glorioso Pai, graças nós te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, aprendendo juntos sobre a Tua poderosa palavra. Louvamos ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada professor, de cada aluno da Escola Bíblica Dominical, cada telespectador, internauta que irá assistir esse vídeo, essa gravação, que o Senhor possa abençoá-los ricamente no nome do Senhor. Louvo ao Senhor também, meu Pai, pela vida do pastor Valcir, pela vida do pastor Rômulo. Louvamos ao Senhor, meu Deus, pela família deles, que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-los ricamente, como também a mim, Pai, que a Tua bênção esteja sobre minha vida e sobre a minha casa. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, 2024, o ano da intimidade com Deus.